Maurício Lousada, que também viveu esse drama, não por tantos dias, mas com certeza uma experiência que ele leva para a vida toda, né, Maurício? Uma boa noite para você, obrigada pela presença. Boa noite, Carol. Um prazer estar com você aqui na Band News TV. Eu sou telespectador assíduo e para mim é uma honra estar aqui do seu lado. Imagina, Obrigado. A gente quer saber um pouco da sua história, né, Maurício, também, que você tem essa experiência que leva para a vida toda, pode até falar um pouco sobre essa superação que você teve após esse trauma. Não deixa de ser, foram 48 horas dentro de uma caverna com um grupo. Conta um pouquinho mais sobre essa história. 44 horas, eu fiquei quase 2 dias. Em 1998, quando isso aconteceu, eu tinha como hobby explorar cavernas. Eu já fazia isso desde 1992, então posso dizer que eu tinha uma certa experiência, 6 anos explorando cavernas e tudo, e sempre indo em áreas que eram áreas autorizadas. Aí na foto, você está vendo uma foto, aí na tela, uma foto minha da época, e olha como eu tinha cabelo, que maravilha, né? Então eu tinha uma certa experiência já, e sempre em áreas autorizadas. Mas sabe como é jovem? Na época eu tinha 24 anos e aí, junto com um grupo, nós decidimos ir numa área não autorizada. E por ser uma área não autorizada, obviamente nós não comunicamos ninguém que nós estaremos indo ali. Era uma área sinalizada que não era autorizada, ou vocês é que sabiam e mesmo assim foram para aquele lugar? Exatamente. Nós sabíamos que era uma área não autorizada, inclusive fizemos com plena consciência de que não poderíamos entrar ali, porque a área turística da caverna é uma área que compreende quase 800 metros. E essa caverna ela tem 8 quilômetros de desenvolvimento. Então nós fomos além dessa área, fomos por uma região que é uma região muito bonita, mas uma região que, para quem não conhece, é difícil você retornar. São passagens pequenas e quando você passa, abrem-se salões grandes, mas para você voltar, você precisa encontrar de novo aquela passagem pequena por onde você foi. Não é uma caverna, é uma caverna que tem um rio, mas essa parte não é uma área molhada, é uma área seca da caverna. E lá nós entramos com a certeza de que voltaremos logo, só que qual a surpresa na hora de voltar, de não encontrar essa saída. E aí você se vê numa situação onde você caminha e retorna toda hora para o mesmo lugar. E o tempo vai passando. Foram passando 2, 3, 4, 8, 10 horas e assim por diante. E aí a nossa pergunta, foram se passando 2 horas, o que acontecia com o grupo? O que passou na cabeça de vocês? Foi aquele momento de desespero? Num primeiro momento, você acha que logo vai se resolver. Ah, não, é uma questão de tempo, nós não encontramos, mas se a gente persistir, a gente encontra. Mas à medida em que o tempo vai passando, você vai vendo que a situação vai ficando bem complicada. E aí, no nosso caso, houve uma desunião do grupo, aquela questão de achar o culpado, mas quem é que deveria estar olhando isso? Quem é a pessoa responsável? Quem teve a ideia de entrar sem autorização? Então, houve uma desunião do grupo num primeiro momento e começamos a sentir um desespero, porque você imagina recursos limitados de comida, de iluminação e água. E você não sabe quanto tempo você vai ficar ali dentro. Então, como foi esse racionamento de água, de comida? Porque até então você vai para um passeio numa caverna, você acha que vai voltar em poucas horas. Como é que funcionou isso entre o grupo? A nossa ideia inicial era ficar entre 4 e 5 horas na caverna. Então nós tínhamos um queijo e uma goiabada, que era o que a gente normalmente levava. Quando nós nos demos conta de que não seria fácil sair, já estávamos lá 7 horas e meia, 8, 9 horas, então nós pensamos, agora temos que usar esse recurso de forma racional. Então a goiabada, por ser açúcar, glicose, energia, nós começamos a racionar. Eu sempre brinco que nós comíamos a goiabada como se fosse um carpaccio. Era tão fininho muito que no escuro eu via a pessoa do outro lado. E isso foi fundamental, usar esses recursos de forma racional. Infelizmente, com a iluminação, nós não tivemos a mesma ideia. Nós tínhamos lanternas como essa. Essa daqui? Essa aqui, isso. Hoje em dia, essas lanternas são de LED, né? Então, uma pilha, ela dura muito mais. Na época, era aquela lâmpada mais incandescente que consome uma pilha uma proporção muito maior do que essa. Na época, 20 anos. Há 20 anos, exatamente. E tínhamos uma iluminação que não se usa mais, que é uma iluminação de carbureto, que o carbureto é um composto que em contato com a água produz o gás acetileno. Hoje são usadas essas iluminações elétricas no alto do capacete, mas era uma chama aqui. O carbureto acabou. Aí nós passamos a usar as lanternas. Aí o que acontece? Nós não pensamos no começo de usar uma lanterna por vez. Usávamos todas as lanternas ao mesmo tempo. Achando que iam encontrar a saída rapidamente. Exatamente. Quando estávamos lá 13 horas, isso já era 11 horas da noite, nós entramos 10 horas da manhã, nós chegamos a uma conclusão. Acho que nós não estamos conseguindo sair porque nós estamos cansados, não estamos conseguindo ver, precisamos descansar. E aí definimos que iríamos dormir. E lá nós descansamos bastante tempo e quando eu acordei eu me dei conta que se nós não usássemos
uma lanterna por vez, nós morreríamos. Eu olhava para a pilha dessa lanterna e eu pensava o seguinte: o tempo de bateria da pilha é o meu tempo de vida. Então eu preciso usar isso de forma racional. Ou seja, o desespero então foi tomando conta à medida em que as horas avançavam. Exatamente. A partir daquele momento, o que nós mudamos de estratégia? Se antes nós íamos com as 5 lanternas acesas ao mesmo tempo e caminhando, agora a regra era isso: nós acendíamos a lanterna, olhávamos quantos passos eram possíveis, caminhávamos aqueles passos com a lanterna apagada, 5, 6 passos, reacendíamos a lanterna. E assim nós fomos racionando essas pilhas para que a gente conseguisse encontrar a saída. Em 44 horas, a comida, a água e a iluminação foram suficientes? A iluminação não. Nós encontramos, depois de 37 horas, a passagem que levava de volta ao rio. Só para que você que está nos assistindo possa entender, essa caverna, ela é uma montanha, né? Uma montanha. Imagine uma montanha e na base dessa montanha tem um rio. Nós nos perdemos nos salões superiores. Então, quando nós achamos a passagem, nós chegamos no rio. E aí pensamos, agora é só seguir o fluxo da água que a gente vai sair na boca da caverna. E é fato. Só que, infelizmente, nesse trajeto as pilhas terminaram. Nossa. E aí nós tínhamos uma bomba relógio, Carol. Por quê? O corpo molhado, os macacões molhados. Se nós não saíssemos logo, nós entraríamos no processo de hipotermia, aquela perda do calor que vai fatalmente levar à morte. E aí, quando acabaram as pilhas, ali eu fiquei à mercê do destino, de que alguém viesse nos buscar, sei lá, embora ninguém lá fora soubesse, alguém entrasse naquela caverna. E ali eu posso dizer para você que, de fato, essa foto aí é do macacão que eu estava usando no dia, que hoje eu ainda o guardo. E foi um trauma muito grande, porque no começo eu queria jogar fora esse macacão. Não queria mais vê-lo, exato. E aí ali a gente ficou meio que à mercê de alguém vir buscar ou sair, né, daquela caverna. E eu falo, ali foi o momento em que eu realmente me vi de frente com a possibilidade de morrer. E como vocês saíram de lá? Bom, depois de algumas horas nessa situação, todos juntos, trocando calor, uma coisa interessante nós ficamos com o cérebro ativo, fazendo tabuada, falávamos um para o outro, 3 vezes 5, 15, 8 vezes 5, porque quando há risco de hipotermia, se você dormir, pode ser que você nunca mais volte a acordar. E nós mantivemos o cérebro ativo, e quando deu 6 horas da manhã da terça-feira, dia 12 de maio de 1998, dia que eu renasci, o sol nasceu, e nós estávamos tão próximos da boca que foi possível perceber aquela luz, ficamos em pé de braços dados e caminhamos naquela direção. De fato, com certeza emocionante, né, Maurício? Agora eu te pergunto, depois dessa experiência, como é que foi lidar com tudo isso? Houve algum período de estresse pós-traumático, que tanto se fala no caso desses meninos na caverna na Tailândia? Sem dúvida. Bom, eu durante 6 anos eu tive pesadelos recorrentes. Eu contei para você que nós descansamos ali no período que eu estava perdido. Eu dormi, num determinado momento, eu acordei achando que era só um pesadelo. Eu acordei e falei, nossa, graças a Deus que eu estou aqui na minha cama. E aí eu me dei conta que estava na caverna. E depois eu criei um processo inverso na minha mente. Eu acordava todas as noites na minha casa achando que eu estava dentro da caverna. Então era reviver aquilo, era um desespero contínuo de acordar. É como reviver isso durante muitos anos. Mas o que a gente destaca aqui do Maurício é que de toda essa situação traumática, ele conseguiu trazer lições de vida. E hoje você trabalha com isso, né, Maurício? Mostrando uma ideia de superação. Exato. Eu sempre falo que essas situações difíceis, a gente não consegue apagá-las da mente. O que a gente consegue é ressignificá-las. E uma forma de ressignificar foi contar essa história. Então, hoje eu trabalho fazendo palestras, contando essa história. Eu publiquei tem aqui o livro, né? O Maurício trouxe pra gente. O livro Pra Valer, que ele conta uma releitura dessa história, misturando os fatos que aconteceram com a minha condição mental. Esse foi um jeito de ressignificar. Hoje eu conto essa história e cada vez que eu conto, eu pinto ela de uma forma mais bonita para mim mesmo. Por quê? Pelo fato de que eu estou ajudando pessoas a superarem as suas cavernas interiores, e dessa forma a gente consegue também entender que o que a gente viveu serve como algo positivo para as outras pessoas. Legal, tá aí o livro do Maurício Lousada, palestrante hoje, fez dos limões a limonada, como se fala, né, Maurício? Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui com a gente e compartilhar um pouquinho dessa sua experiência. Foi um grande prazer e conte comigo quando precisar. Muito obrigado. Obrigado, Band News TV. Obrigada. A gente faz agora um intervalo e na volta você vai ver Donald Trump desesperado.